A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Continuação do capítulo 16, do versículo 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram. Aqui nós podemos refletir sobre as condições da compreensão do que Jesus foi, é e será. Jesus ontem, hoje e sempre. Então os discípulos, eles não estavam assim alcançando, na sua mente, no seu coração, e não podiam compreender muitas coisas. Jesus passou 3 anos catequizando. Ele chamou, foi o primeiro momento dele chamar alguns, depois teve os seguidores, muitos, multidões, mas ele ficou sempre com um grupo. Saía, viajava, chamava, subia ao monte para orar, se trancava, recolhia-se e aí ele explicava tudo. E os apóstolos também não estavam compreendendo ainda que Jesus ia ser preso, ia ser condenado, morto na cruz, sepultado, e no 3º dia ia ressuscitar. Quando Jesus desceu do Monte Tabor, que explicou o que era a glória, a ressurreição, eles não entendiam o que era essa história de ressurreição. Só foram entender tudo depois que Jesus ressuscitou. Aí sim, mas também eles tiveram um auxílio, a tarefa do Espírito Santo. O Espírito Santo, conforme o Evangelho de hoje, ele, quando vier, ele vai conduzir os apóstolos, os discípulos, todos nós, à plena verdade. Ele não vai falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras. Olha aqui, tem muita gente que quer saber o futuro, então é só ler o que o Espírito Santo está anunciando, está dizendo, está lembrando. O Espírito Santo, ele não vai trazer nada de novo, ele vai simplesmente lembrar o que Jesus fez, o que Jesus ensinou e o que Jesus quer que nós saibamos. Ele faz com que nós cheguemos a melhorar a nossa maneira de vida, vivendo as propostas que Jesus transmitiu na sua vida terrena. O Espírito Santo vai nos auxiliar nisso. E nós vamos receber, da fonte fidedigna. Receber de Jesus é como receber do Pai. Então nós estamos justamente diante daquilo que é o princípio. Os discípulos não vão ficar órfãos, nem desamparados, pois o Filho de Deus e o Espírito Santo estão presentes, estão atuando na vida de cada um e na missão
de todo cristão. Agora, tem que haver a nossa parte. Nós não podemos ficar indiferentes, não é? Porque o Espírito Santo está iluminando a igreja, a cada cristão, nesse momento, nessa hora que eu estou aqui falando, nós estamos sendo iluminados. Por isso que nós devemos ser dóceis, obedientes. Devemos deixar nos levar pelo Espírito Santo e não pelos nossos impulsos. Nós às vezes temos respostas prontas para rebater as coisas, questionar, desconfiar. Não, o Evangelho de hoje chama atenção para um processo de educação cristã. Nós chamamos catequese. Catequese, a palavra grega, quer dizer fazer chegar ao ouvido da pessoa tudo aquilo que é a verdade, tudo aquilo que Jesus ensinou, todo o plano de salvação, a Santíssima Trindade, a encarnação de Jesus, a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso tem que chegar ao nosso ouvido. E Jesus justamente não deixou um momento sequer de transmitir aos seus, para que eles dessem continuidade depois, é o que nós estamos vendo. Mas ainda precisa muito de fé e também de compreensão. Nós temos que ser levados a uma vivência. Recebemos as relíquias de Santa Teresinha aqui na nossa arquidiocese, lá no Carmelo de Nossa Senhora do Sorriso de Santa Teresinha, em Emaús, 5 dias. E eu fiquei meditando assim, vendo aquela urna que contém o osso da perna de Santa Teresinha, o fêmur, e ali a gente ficava diante daquele quadro. E quanto ensinamento! Por quê? Porque Santa Teresinha iniciou com a sua vida, com a sua crença, com a sua fé num Deus que é amor, que há uma necessidade de uma espiritualidade da pequena infância, a pequena via, as pequenas coisas. Então nós temos que pensar nisso. Muitas vezes nós queremos ser autossuficientes, até mais do que Deus, e nós temos que fazer valer a humildade, a pessoa pequena, humilde diante do Deus que é capaz de tudo e é todo poderoso, cheio de amor para conosco. Essa é essa experiência que Jesus está querendo transmitir. E por isso que nós devemos ser humildes e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. Rezemos dizendo: Senhor, como celebramos solenemente o mistério da ressurreição do vosso Filho, concedei que mereçamos também alegrar-nos com todos os santos quando Ele vier na sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Acabamos de ouvir São João, capítulo 16, do versículo 12 ao 15. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.